começar a falar da fusão de leite de pó não metálico, né? E aqui tem aquela famosa figurinha do esquema, né? Onde eu vou mostrar para vocês o que é cada componente dessa máquina aí. Claro que dependendo de fabricante para fabricante de máquina, vai ter as variações. Por exemplo, a gente tem a impressão de resina com a tecnologia SLA. Mas aí a gente tem vários fabricantes, né, que utilizam essa tecnologia e que possuem variações desse esquema aqui, de um modo geral, na concepção de suas máquinas. O conceito geral da SLS, né, da fusão de pó não metálico, é justamente o que está descrito aqui nessa fotinha, e a gente vai ver os vídeos depois. Então, o que é que acontece? Aqui a gente tem algumas coisas, né, que são comuns às tecnologias, né? A gente sempre tem aqui a mesa de impressão, onde aqui, justamente onde a peça vai estar sendo feita. Então, basicamente, o que muda mesmo é o material, mas a mecânica da tecnologia, ela muda muito pouco, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? Aqui a gente tem dois tanques de material. Um é o cartucho de alimentação do pó e outro é o reservatório, para onde vai justamente o pó que não foi utilizado naquela camada. Por quê? O que é que acontece? No cartucho de alimentação do pó vai ter o material, né? E aqui é onde vai estar sendo impressa a nossa peça. O que é que vai acontecer? Esse pó ele vai vir aqui para esse volume de construção através desse rolo espalhador de pó. Então, o que é que acontece? Esse rolo espalhador de pó, ele vai passar por aqui no cartucho de alimentação de pó, trazendo o pó aqui para cima, deixando uniforme aqui, ó, a camada de pó aqui em cima, e o que sobrar cai aqui nesse tanque de pó, vamos dizer assim, né? Esse pó que ele sai aqui do cartucho, ele já está pré-aquecido, justamente para estar facilitando o trabalho do laser. O laser ele é disparado aqui, passa pelos espelhos defletores, né? E esses espelhos defletores é o que vão estar gerando o raio que vai estar fazendo a sinterização do pó, né? Então, esses espelhos aqui eles vão ser responsáveis por estar fazendo a caminhada em X e em Y da nossa peça. Aqui vai estar o volume de construção, aqui onde vai estar a peça, vai estar cheio de pó aqui também, porque o rolo ele vem trazendo aqui do cartucho. E aí, com a batida no laser aqui, a batida do laser no volume de construção do pó, vai estar sendo formada a peça. Então, esse pistão aqui, ele vai ascendendo, né? Essa parte aqui do cartucho de alimentação, ele vai ascendendo. Por quê? Quanto mais ele vai subindo, mais o material vai subindo também, aí o rolo vai trazendo, e esse pó também vai caindo aqui com gravidade, que também é um dos meios mais efetivos para estar enchendo aqui o volume de construção, é que vai caindo aqui por gravidade. E o pistão descendente, que é justamente quanto mais for construindo aqui a peça, quanto mais a peça for tendo aqui, mais esse pistão vai descendo. Então, a descida desse volume de construção aqui, ele é gradativo de acordo com aquele parâmetro que a gente já viu, que está presente em todas as tecnologias, que é a espessura de camada. Quanto maior for a espessura de camada, mais vai descendo aqui a base, né? E quanto menor for, mais a gente vai ter um acabamento melhor, a gente vai ter propriedades melhores e vai sendo mais lenta essa descida aqui, né? Vai sendo mais lenta a construção da nossa peça. Então a gente vai ver aqui alguns vídeos para estar complementando e vocês entenderem melhor. Então, ó, aqui essa figurinha ela traz justamente a parte do fatiamento da peça e aqui é basicamente como é feita a impressão em pó, né? Então, ó, primeiro acontece o laser jogado e aí o rolo depois ele passa tanto trazendo material quanto também faz naquele mesmo papel que ele faz no jateamento de material, que está dando uniformidade à peça, né? E aí vai descendo aqui a mesa de impressão. E aí, no fim, o que tem que ser feito é isso aí. Isso é o pós-processamento. Está retirando o pó excedente. A peça é só essa parte curada aí, né? E aí, depois, você tem que ir fazendo a retirada do restante do pó que não foi curado, né? Que pode ser que seja utilizado novamente. Vai ter que passar por toda uma etapa de validação para ver se pode ser reutilizado. E aí, no fim, a gente tem a peça, né? Vai passar por uma parte de jateamento de areia, né? Para estar retirando o pó que não foi curado. E aí, finalmente, a peça vai estar pronta, né, para algum outro pós-processamento, como costura ou qualquer outra coisa. Aí tem alguns exemplos, né, de peças que foram feitas com pó. A precisão dessa tecnologia ela também é muito, muito boa. Então, o operador da máquina, querendo, ele pode deixar a altura de camada tão pequena que praticamente não vai dar para ver aquele efeito degrau, tá? Tem aqui esse outro vídeo também.
Aqui é o ambiente cana, ele está mostrando desde o ambiente cana, onde ele vai fazer o fatiamento da peça. Isso aqui, galera, ó, é o volume de impressão da mesa, tá? Da impressora, na verdade. Então, ele pode colocar peças dentro de todo esse volume aqui, que é justamente o tamanho que a impressora suporta, vamos dizer assim, né? Então, ele pode ir espalhando peças aqui em todo esse volume aqui e as peças elas vão ser feitas. Então, a gente tem a colocada inicial do pó, né? Sentamento. E aí depois o rolo ele vai trazendo também esse pó para mesa de impressão. E aí a gente não está vendo, mas o laser ele está fazendo aí a parte dele, né? Que é justamente sinterizar a camada de pó, né? E aí a peça está sendo fabricada. Tá daqui para a gente ver se ele mostra a peça. Então ele faz na retirada aí, ó, tirando o excesso de pó que não foi sinterizado. Então, ó, no final, imprimir um rolamento altamente funcional, tá vendo? E esse tipo de coisa aqui a gente não consegue fazer na FDM. A gente consegue fazer na tecnologia de jateamento de material e na de pó. Mas em FDM mesmo a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, que são peças, elas já saem prontas para serem utilizadas. É muito complicado a gente fazer esse tipo de peça em FDM. Não vou dizer que não consegue, né? Tem como, mas é muito mais complicado do que a gente fazer numa impressora dessa que tem um porte muito maior e uma precisão dimensional também muito maior. Vamos voltar aqui para a apresentação. Né? Então, aqui tem algumas características dessa tecnologia, né? O material é levado para a mesa de impressão também através da gravidade, como vocês viram lá. A bancada ela pode ir subindo e o material ir caindo, mas o principal, justamente na passada do rolo, que vai levando o material, como a gente viu lá no vídeo. A mesa sempre fica em uma certa temperatura, justamente para estar facilitando a cura, né? Então, aquele pó que está ali na mesa, ele não está em temperatura ambiente, ele já está um pouco mais aquecido, porque isso aí vai facilitar o processo da cura, né, através do laser. Um rolo espalhador é encarregado de espalhar o material na bandeja de impressão, isso aí eu já falei para vocês, e a gente viu, né, lá nos vídeos. Uma coisa muito interessante, galera, é que não há necessidade de material suporte para nenhuma peça. Por mais que a mesa fique suspensa, o próprio pó vai servir de bancada. Como a gente viu lá no vídeo, quando ele estava construindo lá a peça, o pó ele fica envolto de tudo aqui, ó. Então, por mais que tivesse alguma parte suspensa aí, que provavelmente teve, aí as esferas desse rolamento, eles ficaram suspensas, porque se tiver ficado tocando as esferas na pista, por exemplo, ia acontecer a fusão entre a peça, entre a esfera e a pista de rolamento, né? Então, não teria essa mobilidade. Então, dentro desse rolamento aí, para quem não está entendendo do que eu estou falando, dessas esferas aqui, né, do rolamento e a pista, é justamente essas esferas ficam tocando. Se não tivesse uma distância entre a esfera e a pista, quando acontecesse a sinterização, quando saísse o rolamento, né, o produto final ia ficar colado. É por isso que a gente não consegue fazer isso na FDM, porque tendo esse espaço, né, ia ter a geração de suporte. E tendo a geração de suporte, o suporte ia ser fundido na própria peça, por mais que seja com uma densidade de preenchimento menor, para ser mais fácil de estar vendo a retirada, ia acontecer a fusão do suporte na peça e isso ia dificultar, né, com que acontecesse esse movimento aí, né, das esferas ficarem livres para ficar girando aí nas pistas de rolamento. Isso não iria acontecer. A gente, não é FDM, a gente poderia utilizar o suporte em um material solúvel, né, onde a gente colocaria depois em algum ataque químico, ou até mesmo em água quente, e esse suporte iria sair, e provavelmente a gente ia conseguir estar tendo um resultado como esse. Mas mesmo assim a garantia ainda não é 100%. Então, sempre que a gente quer uma peça onde ela tenha um trabalho dentro dela mesma, ela seja encaixada dentro da própria peça, tenha que ter uma folga como essa, justamente para estar acontecendo o movimento, a gente está sempre partindo ou para tecnologias em resina ou para tecnologias em pó, tá? Então, uma das grandes vantagens da impressão pó é justamente que não há necessidade de suporte, né? Após a impressão, a peça ela é resfriada fora da mesa e logo em seguida ela passa por algum pós-processamento. Como a gente viu no primeiro vídeo, né? Ele tirou a peça, fez uma primeira limpeza só para tirar uma quantidade maior de pó, depois essa peça é resfriada e depois ela vai lá para o jateamento de areia, que é justamente para ter um acabamento legal. Se não tiver o jateamento de areia,
a peça vai ficar feita, né? Vai ficar legal lá. Não é como na resina, que tem que ter obrigatoriamente a parte da pó escura para que a camada de resina que ficou em volta da peça ela seja curada. Não é bem isso, mas se você quiser ter um acabamento superficial melhor, a sua peça que for impressa em pó, ela tem que passar pelo jateamento de areia. E como eu já falei a vocês, o pó restante ali, o pó que ficou logo em volta da sinterização, ele vai ser avaliado, independente das condições que ele tiver ficado, né, ele pode até ser reutilizado. Então, se a gente for olhar, observar aqui, onde o laser ele está batendo ali no pó, a gente vai ter justamente isso aqui. Ó. Aqui a gente tem um rolo compactador do pó, como já falei a vocês, o leite de pó, então aqui vai estar todo o pó sem estar sinterizado, o feixe de laser ele está caminhando nessa direção, a fonte do feixe de laser, e aqui a camada que foi sinterizada, né? E se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver como é que acontece também a troca de calor, né, entre o pó que não foi sinterizado ainda e o pó que já foi sinterizado. Então, qual é o mecanismo principal para acontecer a adesão entre camadas, né? Tanto, como eu já falei a você, a camada diretamente abaixo da camada que está sendo sinterizada, ela vai estar com a temperatura um pouco maior, porque ela vai estar ali dentro do volume de impressão que já está com uma temperatura maior, quanto quando eu vou fazendo aqui, ó, a emissão do laser na camada de cima, vai acontecendo também uma troca de calor por condução. Então, um pouco desse calor que está sendo emitido por esse laser, ele vai estar passando aqui para as camadas de baixo, isso vai estar fazendo com que aconteça uma sinterização camada por camada. Então, por isso que a gente tem a peça final. Se isso não acontecer, a gente teria várias camadas, várias fatias de uma peça e não coladas entre si, né? Também há as outras percas de calor, né? E radiação e a convecção, mas essas não são tão importantes como a condução, pois essa é a que faz a junção das camadas. E aqui a gente tem aqui a direção da fusão, a região que ainda não foi fundida, né? A região que ainda não foi sinterizada, o laser ainda vai passar por aqui, e a camada logo abaixo dela, que é grudada, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo assim, grudada com a outra, através da condução do calor que é passado pelo laser. E aqui também, na impressão de pó, a gente também tem parâmetros que vão estar levando a diferentes resultados de peça. Não são tantos, nem tão visíveis e fáceis de entender como da FDM, mas também são muitos parâmetros, né? A gente tem, por exemplo, as propriedades do material. A gente vai ter a geometria do grão. Esse grão ele é redondinho ou ele tem algumas imperfeições na sua superfície. Isso pode estar ajudando ou dificultando a sinterização do pó. A distribuição do diâmetro do grão. Se o grão ele tem uma variação muito grande no diâmetro dos grãos, isso pode estar dificultando aí a adesão, a sinterização, né, das camadas. Ou seja, se a gente tem um grão muito grande, um grão muito pequeno, esses dois eles vão ter uma certa dificuldade para estar se juntando, né? Isso tudo aqui são ligados à propriedade do pó. A absorção e a transmissão de reflexão de energia do laser também é interessante, como eu falei para vocês. É uma parte muito, muito importante para estar acontecendo a aderência de camadas. É justamente a parte do calor que é conduzido, né, através do pó para a camada de baixo. Então, se esse pó que está sendo utilizado não tiver uma boa capacidade de transmissão desse calor, a gente pode ter que o final da nossa impressão não seja tão bom, né? A gente tem também a viscosidade, coeficiente de expansão, calor específico, massa molecular do material também vão estar influenciando. A gente tem a composição do pó, né? Se esses grãos eles são grão puro, se são grãos compostos, material diferente, material revestido. Tudo isso aí pode estar influenciando na dificuldade da adesão de grão com grão, né? E assim, se está dificultando na adesão de grão com grão, também vai dificultar na adesão de camada com camada. A gente pode ter a adição de alguns aditivos, né, nesse pó para estar ajudando a adesão entre esses pós. Isso tudo só por conta da propriedade do material. A gente também tem parâmetro de processo, que é o pré-aquecimento do leite de pó, se ele está acontecendo da forma correta, para estar justamente facilitando a sinterização, né, a passada do laser. Pré-aquecimento dos alimentadores de pó também são importantes, porque o pó não pode ser aquecido só de vez lá no volume de construção. Ele também tem que ser pré-aquecido também nos alimentadores.
A gente tem aqui a velocidade de distribuição do material, também vai estar influenciando. A energia cedida ao material pelo laser, qual é o laser, qual é a potência que ele vai estar utilizando, o diâmetro do foco. Né? Se a gente tiver com um diâmetro muito grande e quiser fazer um detalhe muito pequeno na peça, isso não vai acontecer, né? Porque aí ele vai estar sinterizando muito pó num detalhe que ele é muito pequeno. Então, a velocidade de varredura do laser também vai estar influenciando, o espaçamento entre varreduras, o comprimento do vetor da varredura, isso aqui na parte de determinação do CAD, a espessura da camada, a orientação e posicionamento da peça, tudo isso vai estar influenciando aí para a gente ter uma peça que atenda às necessidades. Então, se a gente tem a necessidade de uma peça com propriedades mecânicas boas, uma determinada propriedade mecânica boa, a gente vai estar tendo que levantar o que é que a gente tem que fazer em todos esses parâmetros aqui. Se a gente quiser priorizar, sei lá, rigidez, flexibilidade, qualquer outra coisa, a gente vai ter que estar olhando para esses parâmetros aí e saber justamente em qual deles a gente vai ter que estar trabalhando. Aí a gente tem aqui os outros materiais, né? Uma poliamida, né? Dessa marca aqui, ela vai trazer algumas características, né? Que é voltada à produção de peças finais, com superfícies mais lisas, enfim. Poliamida tipo 11, excelente para resistência ao impacto, condutibilidade, flexibilidade, com vidro, com carga de vidro, né? As maiores resistências mecânicas, a temperatura, enfim. Dependendo do que você quiser a sua peça final, vai ter que estar fazendo esse estudo aqui dos materiais para poder estar escolhendo o material final para a sua peça.